Meus parabéns, fiquei sabendo da novidade. Você tirou a sorte grande, hein? Acabou de ganhar um sítio enorme no interior de Minas Gerais de herança. Imagina só, fezinho na varanda, pão de queijo quentinho e um barulhinho de riacho no fundo. Paraíso na terra, fala tu. Mas antes de assinar a papelada e fazer as malas, eu preciso te contar uma coisa. Existe um motivo para qual essa terra veio de graça. Existe um motivo para ninguém da família ter brigado por ela. Então senta aí. Meu nome é Lucas. Hoje eu vou te contar a história do Ricardo. Um cara que nem você recebeu um presente de herança. Descobriu que em Minas não tem lugar que só o diabo mora. Tem lugar que o diabo é fazendeiro. Já deixa o like se você tem coragem de aceitar essa herança. Já se inscreve no canal para não perder sua alma. Não perder o próximo vídeo. A história começa com o Ricardo. Bora lá? Ricardo, sujeito da cidade grande, estressado, doido para fugir do trânsito. Quando chegou a carta do cartório avisando do sítio Boa Esperança, lá nas bandas de Pedra Alta, o olho dele brilhou. Ele nem quis saber quem era esse tal de Coronel Venâncio, o avô distante. Ele só viu os hectares e as propriedades. Ricardo pegou o carro e subiu a terra. Estrada de terra vermelha, poeira subiu, paisagem bonita de doer. Faltando 5 quilômetros para chegar, ele parou numa vendinha de beira de estrada. Aquelas vendas antigas, com balcão de madeira escura e cheiro de fumo de rolo. Atrás do balcão tava o seu Zé, um senhorzinho de pele enrugada, igual maracujá de gaveta, limpando um copo com um pano encardido. Ricardo entrou todo animado. Boa tarde, amigo. Me vê uma água gelada? Tô indo assumir um sítio lá no fim do vale. O Zé parou de limpar o copo na hora. Ele ficou em silêncio. Dava até pra ouvir a mosca voando. 2 caboclos que estavam jogando baralho no canto pararam e olharam para o Ricardo. Seu Zé ajeitou o chapéu de palha, cuspiu de lado e falou: Uai, sítio no fim do vale? Você tá falando da terra do Coronel Venâncio, só? Isso mesmo, sorriu Ricardo. Sou neto dele. Vou dar uma vida nova pro lugar. O velho Zé balançou a cabeça devagar e resmungou: Ixi, moço, você não leva a mal não. Mas aquele trem lá não é bom não. Ricardo franziu a testa. Como assim não é bom? A terra é ruim? O Zé debruçou no baixão. Seu Zé debruçou no balcão e falou baixinho, quase sussurrando: A terra é seca, uai. Não vinga nada, nem dá milho, não dá feijão. E diz que a única coisa que brota lá não é de Deus. Um dos homens do baralho gritou lá no fundo: Larga de ser agorento, Zé. Deixa o forasteiro ir. Se ele quer ir pra morada do capeta, o problema é dele, uai. Ricardo riu, achando que era caso de mineiro pra assustar turistas. Pode deixar, seu Zé. Eu tenho tecnologia. Vou fazer aquele lugar virar ouro. O velho Zé empurrou o troco pra ele e lhe disse sério: Dinheiro nenhum comprou sossego, fiote. Se escutar choro à noite, não abre a porta. É só o velho vento fazendo graça nas frestas. Ricardo saiu achando graça. Chegou na porteira do sítio no final da tarde. O lugar era impressionante. Casarão colonial branco enorme. Mas seu Zé tinha razão numa coisa. Ao redor da casa, a terra era cinza. Pó. Parecia que tinha tacado fogo e salgado o chão. Não tinha um tufo de grama verde perto da varanda. Ricardo abriu a porteira, que rangiu alto. Entrou na casa, tudo limpo, demais para um lugar abandonado. E tinha um cheiro forte de jasmim. Doce, enjoativo, parecia velório de rico. Deve ser algum produto de limpeza de caseira que ele usou antes de ir embora, pensou Ricardo, tentando ser racional. A noite caiu gelada. O breu tomou conta da serra. Ricardo deitou no sofá da sala, coberto com edredom. Lá pelas 2 da manhã, ele acordou com um barulho. Era um vento. Era na porta. A maçaneta de bronze girou devagarinho e parou. Ricardo levantou, bração na boca, ligou a lanterna. Quem tá aí? Eu tô armado. Ele mentiu, tremendo. Ninguém respondeu. E aí, ele olhou para baixo da porta, pela festa entre a madeira e o chão. E ele viu dedos de pés de crianças, sujo de barro vermelho. Eram vários pés. Parecia que tinha uma creche lá do lado de fora no escuro. E uma vozinha arrastada com um sotaque mineiro antigo sussurrou: Pai, abre pra você ver, o moço encheu, papai. A gente quer entrar pra brincar. É louco, truta. Sai, pá.
criança do diabo. Meu, imagina a cena. Você tá no meio do mato, num breu, num escuro e breu, sem sinal de celular. Uns barrigudinhos com o pé cheio de barro bate na sua porta 2 da madruga, meu. Se eu fosse esse cara aqui, eu já tinha morrido ali mesmo. Se eu fosse esse cara, tinha morrido ali mesmo. Mas como eu não sou ele, né? Vamos pra parte 2. Ricardo tentou ser valente. Ou talvez ele só tivesse travado de medo mesmo. Ele segurou o facão com as 2 mãos, a mão suava, tanto que o cabo de madeira quase escorregou. Do outro lado da porta, o silêncio voltou. Mas não era aquele silêncio de paz, era silêncio de quem estava ouvindo. Parecia que os meninos estavam de orelha colada na madeira, só esperando o trinco mexer. Ricardo se afastou da porta, andando de costas. Foi ali que ele percebeu que o clima tinha mudado. A sala estava gelada. Não era o fio da serra, era o fio de gelar o espinhaço. E o cheiro de jasmim agora estava insuportável. Parecia que ele tinha caído dentro de uma coroa de flores de velório. Ricardo pensou, preciso vazar daqui. Ele correu para a janela da sala, mas quando ele puxou a cortina, grades, ferro maciço, chumbado na parede e enferrujado. Ele correu para a janela da cozinha, grades também. O casarão não era uma casa, era uma jaula. E a chave da jaula estava na porta da frente, onde os visitantes estavam esperando. Sem saída, ele decidiu procurar outra coisa. Uma arma de verdade, uma chave mestre, qualquer coisa. Ele entrou no corredor escuro, o assoalho estalava alto. Ao fim do corredor, a porta do escritório do avô estava entreaberta. Ricardo entrou, iluminando tudo com a lanterna, tremendo. Tinha a cabeça de boi empalhada na parede, olhando para ele. A mesa de madeira pesada no centro. Em cima da mesa só tinha uma coisa: um caderno grosso, capa de couro cru, costurada à mão. Ricardo abriu. Era o diário do Coronel Venâncio. As primeiras páginas eram chatas. Coisas de boi, preços do café, ano de 1980. Mas Ricardo foi folheando. A letra do velho foi mudando, ficando torta, forte. Ricardo parou numa página, outubro de 1988. O que ele leu fez o estômago dele revirar do avesso. Escuta só o que esse vovô do diabo escreveu. A terra secou de novo. O gado está morrendo de sede, mas o rio tá cheio. Não é água que a terra quer. O poço me chamou no sonho. Fui ao orfanato Juiz de Fora hoje. Peguei 2 irmãos. Ninguém vai sentir falta. Queimei os papéis. Mano do céu. O velho não era fazendeiro coisa nenhuma. O velho era um capeta de chapéu. Ele pegava crianças e jogava no poço, como uma espécie de oferenda para fazer chover. Ricardo continuou lendo. Novembro 1988. A chuva veio forte. O pacto estava pago. A terra bateu. A terra bebeu e me devolveu o dinheiro. O choro deles parou rápido. O poço é fundo. Ricardo largou o diário na mesa como se tivesse pegado fogo. Agora tudo fazia sentido. A terra cinza lá fora, a voz de criança na porta, o cheiro de velório. Ele não herdou uma fazenda, ele herdou um cemitério clandestino. Ele foi para a última página, escrita dias antes do velho morrer. A letra estava garranchada. O tempo acabou, o sangue tá ralo. O poço tá com fome de novo. Preciso de sangue, do meu sangue, para renovar o ciclo. Deixei tudo pro meu neto da cidade. A ganância vai trazer ele. Ele vem. Ricardo saiu, o ar faltando no peito. Agora caiu a ficha. Ele não era dono daquilo. Ele, na verdade, era o prato principal. O avô armou tudo para ele virar a próxima oferenda. E nesse exato momento, o barulho voltou. Mas não veio da porta da frente. Veio debaixo dos pés dele. Embaixo do tapete do escritório. Unhas arranhando a madeira. E uma voz, dessas que não era de criança. Era uma voz rouca, velha. Igual a voz rouca, velha. Igualzinha a voz que Ricardo lembrava do avô. Saindo debaixo do assoalho.
Bem-vindo à família, Ricardinho. Desce aqui pra dar um abraço no vovô. O tapete no meio da sala começou a levantar. O assalpão tava abrindo de baixo pra cima. O cheiro que subiu de lá, esquece o Jamim. O cheiro de carne podre misturado com terra molhada. E agora, meu consagrado, o coração bateu na boca. O assalpão tá abrindo. O vovô tá subindo pra dar aquele abraço gelado. Ricardo tá encurralado numa casa que respira a morte. Não tem mais volta. Você é louco, mano. Eu tô com medo do Ricardinho, cara. Ai, Ricardinho, o que você vai fazer, cara? Vamos descobrir agora. Vamos lá, parte 3. Ele não tentou conversar, ele não tentou rezar. Ele pegou a cadeira de madeira maciça do escritório e arrebentou contra a janela. O vidro estilhaçou, mas tinha grade, lembra? Só que o medo da força que a gente não tem. Ricardo ouviu a parede, em volta da grade, tava podre. Infiltração antiga. Ele deu um chute, 2 chutes. E na terceira bica, a grade cedeu junto com o reboco. Ele se jogou pelo buraco, rasgando a camisa e cortando o braço. Caiu na varanda, rolou na terra seca. Lá dentro da casa, o grito do avô mudou. Não era mais a voz do velho, era um urro, um som de bicho com fome. Não deixa ele ir! O Fiat Uno Mille tava lá, parado na escuridão. Ele tremeu para acelerar a chave. A casa atrás dele, as janelas batiam. E da varanda, ele viu vultos pequenos pulando e a janela quebrada atrás dele. E as crianças correndo em 4 apoios, igual cachorro, com rapidez sobrenatural. Ricardo girou a chave. O motor do Uno engasgou. Pega, desgraça, pega! Ele gritou, socando o volante. O motor pegou. Ricardo engatou a ré e saiu cantando o pneu na terra solta. Quase bateu numa árvore, jogou a primeira e acelerou em direção à saída. O farol iluminava a estrada de terra e olhando pelo retrovisor, a poeira subia, mas no meio da poeira ele viu olhos vermelhos brilhando e lá estava vindo atrás dele. Só preciso chegar na porteira e passar a porteira para a estrada principal, ele pensava. Ele dirigiu como um louco por quilômetros, fazendo curvas e derrapando. O farol iluminou a porteira. Ricardo freou bruscamente. A porteira estava fechada, mas espera aí, ele tinha deixado ela encostada quando entrou, e agora? Ela estava trancada com correntes novas, grossas e brilhantes, e um cadeado pesado. Alguém tinha trancado pelo lado de fora. Ricardo buzinou desesperado. Abre, pelo amor de Deus, abre! Foi aí que ele viu as luzes. Do outro lado da porteira, na estrada pública, faróis de caminhonetes, lanternas de mão, tinha gente lá. O coração do Ricardo se encheu de esperança. Socorro! Alguém me ajuda! Ele gritou, saindo correndo do carro até a grade da porteira. Ele segurou a madeira e do outro lado lá estava o seu Zé, o dono da venda, e os 2 homens que estavam jogando baralho, todos parados, em silêncio, olhando pro Ricardo com uma cara triste, mas ninguém se mexeu para abrir a porta ou o cadeado. Seu Zé, abre isso, tem bicho na casa, o meu vô, ele tá vivo, gritou Ricardo chorando. O seu Zé chegou perto da porteira. A luz da lanterna iluminou o rosto enrugado dele. Não tava com medo, ele tava resignado. Eu te avisei, fiote, uma voz mansa. Eu disse que a terra não aceita dono novo. Que papo é esse, seu velho? Abre logo essa merda, berrou Ricardo. Seu Zé balançou a cabeça negativamente. A terra secou, Ricardo. A cidade inteira tá sofrendo. O gado tá morrendo. As plantações estão queimando. E o que eu tenho a ver com isso? O coronel fez o trato, explicou Zé. Mas o coronel morreu e o poço cobrou a dívida, uai. O velho chegou bem perto da grade e sussurrou. O trato só se renova com o mesmo sangue. E o avô chamou o neto. E o neto veio. Ricardo entendeu. Aquele aviso da venda não foi para salvar ele. Foi para limpar a consciência do velho. Eles sabiam. A cidade inteira sabia. Eles precisavam que Ricardo morresse para a chuva voltar. Atrás do Ricardo, o mato começou a estalar. Passos pesados, cheiro de jasmim e podridão. Ricardo olhou para trás. As crianças estavam saindo da mata, cercando o carro, vindo pela estrada, mancando, com a pele caindo dos ossos. Vinha o coronel Venácio, ou o que sobrou dele. Ricardo olhou para o seu Zé a última vez. Por favor, ele implorou. Seu Zé tirou o chapéu, baixando a cabeça, e começou a rezar o Pai Nosso.
Todos os outros, do outro lado da porteira, começaram a rezar juntos, em coro. Enquanto do lado de dentro, Ricardo gritava. O grito dele foi abafado pelo som da carne sendo rasgada. E de repente o trovão estourou no céu. Catabum! A chuva começou a cair forte, grossa, lavando a terra seca. Do lado de fora, seu Zé olhou para o céu, sentindo a água no rosto, e sorriu aliviado. Graças a Deus, ele disse. A colheita tá salva. Deus do céu. Ricardo achou que tinha ganhado um presente, mas o presente, meus amigos, era um sacrifício, meu. Essa história serve de lição pra você, meu nobre. A esmola é demais, o santo desconfia. Tem dívida que a gente herda achando que é uma herança, mas na verdade é aquela herança maldita, meu. Então, meu jabuti transversal, se você gostou do vídeo, já esmaga o botão do like, meu. E comenta aqui embaixo o que você faria no lugar do Ricardo. Você ouviria o seu Zé ou ia pegar a sua herança? Eu sou o Lucas, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem um relato, envie aqui pro e-mail aqui embaixo. relatosbreu@gmail.com. Cuidado com a herança e cuidado com a previsão. Tchau, obrigado.